Você sabia que é possível alinhar os seus dentes sem precisar recorrer a extrações? Com a técnica que usamos no consultório da ortopedia funcional, nós conseguimos colocar os dentes na posição correta sem precisar extrair dentes como geralmente ocorre na ortodontia tradicional, com aqueles aparelhos fixos. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente como que funciona e quais os perigos e problemas que a extração do dente pode trazer a longo prazo. Para explicar melhor o tema de hoje, eu separei essa imagem para fazer uma analogia. Imagina que você tem uma estante e nela você tem mais livros do que cabem. E na outra, uma estante que você está exatamente todo organizado com exatamente a quantidade de livros que cabe nessa estante. Com os nossos dentes é a mesma coisa. Imagina que você tem a sua arcada seria a nossa estante. Então imagina que você tem uma estante muito pequena, ou seja, uma arcada muito pequena, e mais livros do que cabe nessa estante. Os livros seriam os dentes. Então, quando você tem uma arcada muito pequena e os dentes não cabem ali, eles começam a apinhar. Vai um dente para frente, outro para trás, para cima, para baixo, vira uma bagunça. Com a estante aqui, nessa analogia, seria a mesma coisa. Eles não cabem, os livros ficam caindo, ficam para fora, tudo torto. A partir do momento que a gente aumenta essa estante para colocar todos os livros na posição, é a mesma coisa que a gente faz com a ortopedia. A gente expande a sua arcada para caber todos os dentes ali na posição. Então esse é o vídeo que eu vou explicar exatamente como que funciona e por que tem que ficar atento, evitar fazer extrações de dente para alinhar os seus dentes, porque isso vai trazer alguns problemas a longo prazo. Então quais os problemas dos aparelhos fixos tradicionais? O aparelho fixo ele não consegue fazer essa expansão da sua arcada. Então se você tem uma arcada muito encolhida, muito pequena e os dentes estão muito apinhados, ele tem que recorrer à extração de dente, geralmente extrai aqui os premolares, para ganhar um espaço para daí você colocar os dentes na posição. Mas qual o problema que isso traz? Você fica com um sorriso curto, porque a sua arcada está encolhida. Então, quando você sorri, fica um vazio muito grande aqui lateralmente, porque mesmo os dentes estando todos alinhados, a arcada fica muito comprimida, porque a arcada está pequena. E outro problema é na sua face. Como a arcada fica muito encolhida, você começa a ter perda de suporte labial e nessa região do rosto. Então começa a ir afundando aqui, vai evidenciando ainda mais essas linhas de expressão nessa região. Fora que você geralmente tem que extrair 4 dentes para colocar, que são os premolares, 2 de cada lado aqui. Então acaba que você fica com 4 dentes a menos para distribuir força. Então acaba que você sobrecarrega os dentes do lado. Então assim, tem uma série de problemas a longo prazo, vai dando com perda óssea, retração de gengiva. Então é algo assim, deve ser evitado. Hoje em dia nós temos técnicas para evitar isso, que eu vou te passar aqui na sequência. Então mostrando um caso aqui, por exemplo, que você teve um paciente que teve que extrair um premolar para ir colocando os dentes na posição. E vai botando o dente na posição, depois vai fechando o espaço. Mas com isso é aquilo que eu falei, você encolhe toda a arcada continua pequena, mesmo estando bem alinhada, você tem uma série de problemas como esse que eu passei. Ao passo que, por exemplo, quando a gente tem uma arcada, como eu vou mostrar nesse vídeo aqui, um caso meu, você consegue expandir a sua arcada com os aparelhos removíveis, como por exemplo os alinhadores. A gente faz essa expansão da arcada lentamente, cada alinhador vai expandindo um pouquinho. Ou você também tem a opção dos aparelhos removíveis tradicionais, que são aparelhos que tem uma chave no meio, que você vai a cada 2, 3 vezes por semana ativando essa chave, e ela vai fazendo uma leve expansão da sua maxila. Quando a gente expande a nossa arcada, você consegue ir criando espaço para colocar todos esses dentes ali na posição. E o que é a ortopedia funcional? Então, nós temos os princípios de estimular o crescimento natural da face, tem um mecanismo a gente consegue alterar a estrutura óssea. Então, a gente consegue tanto expandir a mandíbula quanto a maxila, fazer movimentações no dente e ganhar esse espaço para colocar os dentes na posição. E os benefícios que você ganha é uma técnica, não precisa passar por extração, então não é uma técnica agressiva e são movimentos, são forças muito mais leves. Então, você tem muito mais segurança e previsibilidade nessas movimentações dos dentes. Aqui tem um exemplo de um alinhador, por exemplo, que você vai usando, que são essas placas, que você vai trocando e vai usando, e cada placa vai movimentando um pouquinho o dente.
E quais os benefícios de não precisar extrair o seu dente? Você tem a preservação da arcada dentária completa, você tem todos os dentes distribuindo essa força mastigatória. Quanto mais dentes você tiver, melhor essa distribuição de força. A sua estética facial, você não sofre aquele afundamento da face. Maior estabilidade dos resultados, porque você não precisa puxar muitos dentes para deixar todos encolhidos ali, então você ganha uma melhor estabilidade. E o tratamento muito menos invasivo, porque não precisa de extração, muito mais confortável, né? Só não precisar passar por uma cirurgia, já vale muito mais a pena. E os benefícios? Indicações ideais, qualquer faixa etária. A gente consegue fazer esse estímulo ósseo em qualquer idade. É lógico que uma criança, esse estímulo é muito mais rápido, e se pegar um paciente de uma terceira idade, esse estímulo é um pouquinho mais lento. Mas em todos você consegue fazer essa expansão, movimentação, sem o menor problema. E avaliação precoce, sendo quanto antes você entrar com o aparelho, mais rápido vai ser. E o ponto crucial, o paciente tem que usar o aparelho para ele funcionar. Se o paciente não usar os alinhadores ou o aparelho ortopédico, o aparelho removível tradicional, o tratamento não funciona. Então depende muito da cooperação do paciente. Tem que fazer esse uso, usar direitinho todo dia. Aí você tem casos que precisa só usar só para dormir, tem outros casos que é para usar o dia inteiro. Depende muito da complexidade do caso, mas tem que seguir as orientações do dentista. Usando direitinho, o tratamento é muito tranquilo, você consegue rapidamente resolver esse problema e ficar sem problemas de dente pro resto da vida. Então aqui recapitulando, dentes sem extração, os aparelhos removíveis, que a gente pode alinhar esses dentes, a ortopedia funcional dos maxilares, os aparelhos que guiam o crescimento natural da boca e dos seus ossos. Então, esses aparelhos removíveis, eles fazem estímulos para você crescer e desenvolver a sua estrutura óssea, deixar os dentes todos, por consequência, na posição correta. Qual aparelho que seria o melhor? Isso é muito difícil de responder, porque depende de diversas variáveis, mas a partir do momento que você tem uma opção, que seria, vamos dizer, o aparelho fixo, que vai precisar fazer extrações de dente para colocar os dentes na posição, e você tem outra opção do aparelho removível que não precisa extrair, eu acho que fica muito fácil você colocar na balança e ver qual que seria a melhor opção. E aqui o Carlos explica tudo, né? Sem extrações com inteligência. Então, a melhor forma, sem dúvida, de você resolver esse caso seria sem extrair o dente, para manter toda essa estrutura da face ali íntegras, faz a expansão, coloca os dentes todos na posição, e aí você resolve o caso e fica com um sorriso bonito para longo prazo. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe um like aqui, e eu vou deixar na sequência um vídeo sobre como que funcionam os alinhadores, para você entender exatamente como que é essa movimentação toda, para entender melhor como que funciona a ortopedia funcional. Até breve!